No último vídeo a gente começou a discutir a entropia, né? A gente viu que a entropia pode ser interpretada como uma medida da desordem do sistema, como uma medida de dispersão de matéria ou energia que acontece no processo. E quanto maior a dispersão de matéria ou energia durante um processo, maior é a variação de entropia. E a gente viu que a segunda lei diz que em um sistema isolado, a variação de entropia sempre é maior ou igual a zero, né? A entropia sempre aumenta em um sistema isolado. Isso para processos espontâneos, né? Processos que acontecem naturalmente, sempre acontece essa variação de entropia positiva, maior ou igual a zero. Então agora eu só vou falar brevemente, tá, de como é que a expressão para entropia surgiu. Assim como no caso da primeira lei, a entropia foi descoberta lá na época da Revolução Industrial, então envolve um estudo de máquinas térmicas, em específico o estudo sobre a eficiência das máquinas térmicas. Tá? Então a primeira coisa que descobriram, estudando a eficiência de máquinas térmicas, é que não existe uma máquina que possa converter energia na forma de calor totalmente em energia na forma de trabalho a partir de uma fonte térmica, que é o desenho que a gente tem aqui embaixo. Né? A gente tem uma fonte quente, aqui a máquina está representada com essa bolinha aqui, e aqui a máquina realizando trabalho. Então a ideia é que essa máquina ela absorve energia na forma de calor da fonte quente e converte a energia na forma de trabalho. Bem, essa máquina aqui que pegaria energia de uma só fonte quente e converteria totalmente em trabalho, é uma máquina que não existe. É uma máquina impossível, né, que é impossível de ser construída, que às vezes é chamada de moto contínuo de segunda espécie. Segunda espécie porque viola a segunda lei da termodinâmica. Então, outra maneira de formular a segunda lei da termodinâmica tem a ver com a eficiência dessas máquinas térmicas. A gente não vai ver aqui, mas está na bibliografia. Mas diz que a gente não pode converter integralmente, né? Converter totalmente a energia na forma de calor em trabalho usando apenas uma fonte térmica. Bem, a gente não pode converter energia em calor, de calor para trabalho usando uma fonte térmica, né? Então a segunda tentativa seria usar duas fontes térmicas. Né? É aí que surge a famosa máquina de Carnot. A máquina de Carnot é a máquina mais eficiente possível operando por duas fontes térmicas. Então a ideia da máquina de Carnot está aqui na esquerda. Né? A gente tem duas fontes térmicas, uma fonte quente e uma fonte fria, ou sumidouro frio. É uma fonte fria. Tá? Então aqui, igual aquela máquina que eu tinha falado antes, essa máquina aqui, a ideia é pegar a energia da fonte quente e converter o trabalho, só que parte dessa energia que é absorvida da fonte quente é desperdiçada aqui para a fonte fria. Então sempre há um pequeno desperdício de energia para uma fonte fria, né? Nesse caso da máquina de Carnot. A máquina de Carnot, isso aqui, mostrando aqui no gráfico de pressão sobre volume, ela opera em 4 ciclos. Tem um ciclo de expansão isotérmica, um ciclo de expansão adiabático, em que o Q é igual a zero, depois uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Bem, como eu falei nos livros, né, descrevem melhor todos esses 4 processos que a gente não vai ver aqui, mas no final das contas o que interessa é que a eficiência dessas máquinas é igual ao trabalho que ela pode gerar em relação à quantidade de energia que ela absorve. Aqui QH seria o calor absorvido da fonte quente, né, H de hot, e C aqui é de cold. Né. Essa aqui é outra maneira de descrever eficiência numa máquina térmica. A gente não vai ficar, vocês nem vão usar essa fórmula, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu estou mostrando elas aqui para vocês, essa fórmula de eficiência para a máquina de Carnot, é porque a partir dessa fórmula da eficiência da máquina de Carnot que foi desenvolvida a primeira expressão para calcular a entropia, tá? Que é essa fórmula aqui. Essa é a fórmula para calcular a variação de entropia a temperatura constante. A variação de entropia a temperatura constante é igual ao calor absorvido ou liberado de forma reversível, que tem a ver com a maneira que o calor é transferido, que você não precisa se preocupar, dividido pela temperatura. Então, para calcular a fórmula mais simples que a gente vai trabalhar para calcular a entropia vai ser essa aí. A variação de entropia vai ser Q sobre T, calor dividido pela temperatura. Tá? E nos próximos vídeos a gente vai ver como calcular o ΔS para vários processos. Assim como a gente viu no caso da primeira lei. Né? No caso da primeira lei a gente viu como calcular calor, trabalho e ΔU, o processo a pressão constante, a volume constante, processos isotérmicos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no caso da entropia, só que as fórmulas nesse caso vão ser relativamente mais simples. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer esse exemplo bem simples. Um organismo habita um lago. Durante sua vida, o organismo transfere
100 kJ de calor ao lago a 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Calcule a variação de entropia. Então a variação de entropia é Q sobre T. O Q aí é 100 kJ. Nesse caso pode deixar em kJ, não tem problema. A temperatura tem que ser em Kelvin, né? Porque se vamos colocar 0 graus aqui, isso aí vai dar zebra. Então é 100 dividido por 273, o valor de Q. Que, vendo na minha colinha, dá 0,366 kJ por Kelvin. Ou 366 Joule por Kelvin. Então percebam que a entropia, né, como é energia por temperatura, tem essas unidades de Joule por Kelvin. Tá? É uma função de estado, assim como a entalpia e a energia interna. Bem, então é isso. Como eu tinha comentado, nos próximos vídeos a gente vai ver como calcular a variação de entropia para vários outros processos.